Já se pegou a dizer algo que, no fundo, sabia que não deveria ter dito? Ou pior ainda, alguém já disse algo tão doloroso que nunca conseguiu esquecer. Pode não ser mera coincidência. Muitas das palavras que usamos não só influenciam quem está à nossa volta, mas também têm o poder de moldar a nossa própria paz interior. E se eu lhe disser que o budismo, com toda a sua sabedoria milenar, tem orientações claras sobre o que nunca devemos dizer? Sim, acredite. O que você diz pode estar a criar o karma da sua vida, para o bem ou para o mal. Neste artigo, vamos explorar 4 coisas que deve evitar dizer, se quiser transformar os seus relacionamentos e alcançar uma verdadeira paz espiritual. Está preparado para mudar a sua forma de se comunicar? As palavras têm uma força silenciosa, mas poderosa, que pode afetar nossas vidas de maneiras que nem sempre percebemos. Como Buda ensinou, o que falamos pode criar um karma positivo ou negativo. Cada palavra que sai da nossa boca tem um impacto, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Às vezes, as palavras ditas no calor do momento, sem pensar, podem se transformar em fontes de sofrimento e, ao mesmo tempo, de paz, dependendo da intenção por trás delas. A prática do budismo nos ensina a estar mais conscientes da nossa fala. Quando estamos atentos às nossas palavras, podemos fortalecer os relacionamentos, curar feridas e até mesmo restaurar a harmonia em ambientes de conflito. Em nossa vida cotidiana, podemos começar a aplicar essa sabedoria ao escolher palavras que transmitam compaixão e compreensão, ao invés de palavras que criam divisões e desentendimentos. Por exemplo, em uma conversa com um amigo que está passando por dificuldades, um simples "estou aqui para você" pode ser mais poderoso do que 1000 palavras de crítica ou julgamento. É fascinante como algo tão simples quanto o ato de falar pode ser transformador. Ao longo do tempo, as palavras que escolhemos começam a moldar quem somos e como os outros nos percebem. E aqui está o truque. Usar o poder das palavras com sabedoria e intenção espiritual pode criar um caminho de paz interior e clareza. Mas, claro, nem todas as palavras são benéficas. Algumas, como veremos a seguir, podem ter o efeito oposto, trazendo confusão e prejudicando nossas conexões. A mentira, por mais inofensiva que pareça, tem o poder de corroer a base da confiança nos relacionamentos. Seja uma mentira pequena ou grande, ela gera uma fissura, uma desconexão entre as pessoas. De acordo com os ensinamentos do budismo, a verdade é uma das virtudes mais elevadas, e qualquer distorção dessa verdade traz um karma negativo. A mentira, em qualquer forma, cria uma ilusão que acaba prejudicando não apenas os outros, mas a própria pessoa que a profere. Uma mentira, mesmo que pareça inofensiva, pode criar um ciclo de enganos que se espalha rapidamente, tornando-se mais difícil de controlar. Um exemplo clássico disso é quando alguém mente para evitar uma situação desconfortável. Mas ao fazer isso, acaba criando um problema maior, ao invés de resolvê-lo. A confiança, uma vez quebrada, é extremamente difícil de reconstruir. Por isso, o melhor caminho é sempre a sinceridade, pois ela mantém a integridade de nossos relacionamentos e preserva nossa paz interior. É importante lembrar que as mentiras não afetam apenas os outros, mas também a nossa espiritualidade. A mentira cria um desequilíbrio em nossa essência que nos afasta da verdade e da clareza que buscamos no caminho do autoconhecimento. Escolher a honestidade, portanto, não é apenas uma questão ética, mas uma maneira de trazer harmonia e tranquilidade para a nossa mente. E ao fazer isso, podemos evitar os danos que a mentira causa, tanto internamente quanto externamente, e abrir espaço para algo mais positivo e duradouro. Fofocas, rumores e palavras que semeiam discórdia entre as pessoas podem destruir a paz em um ambiente. O budismo nos ensina que a harmonia é essencial para a nossa jornada espiritual e que devemos sempre buscar construir pontes entre as pessoas, não muros. Quando nos entregamos a discursos divisivos, estamos alimentando a negatividade e criando um campo fértil para o sofrimento. A divisão muitas vezes começa com uma simples palavra dita de maneira leviana.
Quando falamos mal dos outros, mesmo que de forma disfarçada, como uma conversa entre amigos, estamos espalhando uma energia de desarmonia. Isso, inevitavelmente, afeta a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, um simples comentário negativo sobre um colega pode criar uma atmosfera tóxica e prejudicar a colaboração entre a equipe. Portanto, devemos estar atentos ao que falamos, escolhendo palavras que promovam a união e não a separação. Para transformar nosso discurso em algo positivo, podemos, por exemplo, mudar nossa perspectiva sobre os outros. Em vez de focar nas falhas alheias, que tal prestar atenção nas qualidades positivas das pessoas ao nosso redor? Isso não só fortalece nossos relacionamentos, mas também contribui para um ambiente mais tranquilo e produtivo. Afinal, como Buda nos lembra, a verdadeira sabedoria vem de cultivar pensamentos e palavras que nos aproximam em vez de nos afastar. E é nesse clima de paz que podemos perceber o valor de falarmos de maneira cuidadosa e compassiva. Falar com raiva, usar insultos ou críticas agressivas pode causar danos profundos às pessoas e aos relacionamentos. No budismo, a importância de cultivar uma fala que não prejudique os outros é fundamental. Palavras ditas no calor do momento, com o objetivo de ferir ou criticar, podem criar ressentimentos que perduram por muito tempo. Não há benefício em palavras ásperas, elas apenas alimentam a negatividade e nos afastam do nosso caminho espiritual. Quando estamos irritados ou frustrados, a tendência é falar sem filtro, dizendo coisas que depois lamentamos. Um exemplo disso pode ser uma discussão acalorada entre casais, onde palavras cruéis são lançadas, criando um abismo entre eles. Mesmo que a raiva passe, o impacto das palavras permanece. Portanto, ao invés de reagir impulsivamente, devemos aprender a pausar, a respirar e, mais importante, a escolher palavras que não gerem dor. Essa é uma prática de autocontrole e respeito pelo outro, alinhada com os princípios do budismo. Além disso, não se trata apenas de evitar ferir os outros, mas também de preservar nossa própria paz interior. O discurso áspero é como uma chama que queima dentro de nós, gerando ainda mais frustração e raiva. Ao adotarmos uma postura mais tranquila e respeitosa em nossas palavras, podemos reduzir essa chama interna e cultivar uma mente mais serena. Isso nos ajuda não apenas a melhorar nossos relacionamentos, mas também a manter nossa própria saúde emocional e espiritual. Engajar-se em conversas sem sentido ou falar excessivamente sem propósito pode parecer inofensivo, mas na verdade acaba sendo um desperdício de tempo e energia. No budismo, a sabedoria está em saber o que dizer e quando dizer. Muitas vezes nos encontramos em conversas fúteis, apenas para preencher o silêncio ou buscar a aprovação dos outros. Mas, ao fazer isso, estamos negligenciando o poder de uma fala mais intencional, que pode transformar nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Às vezes, nos vemos envolvidos em conversas que não acrescentam nada à nossa jornada espiritual, como fofocas, comentários vazios ou simplesmente falando por falar. Esse tipo de conversa não nos leva a lugar algum e, na verdade, pode até nos afastar de nossos verdadeiros objetivos. Por exemplo, uma reunião de amigos onde todos estão falando apenas sobre trivialidades pode ser uma oportunidade desperdiçada de aprender algo novo, de compartilhar sabedoria ou até mesmo de criar laços mais profundos. Para evitar cair na armadilha da conversa fiada, podemos praticar a arte da escuta ativa e escolher nossas palavras com mais atenção. Em vez de falar apenas por falar, podemos direcionar nossas conversas para temas que promovam crescimento e aprendizado mútuo. Isso não significa se tornar uma pessoa taciturna, mas sim alguém que sabe quando se expressar de forma significativa, respeitando a sabedoria do momento presente. A verdadeira conversa, assim como a verdadeira sabedoria, é silenciosa, mas profunda. As palavras têm um poder imenso, quase como uma lâmina afiada, que pode ser usada tanto para curar quanto para ferir. No budismo é enfatizado que a fala deve ser escolhida com sabedoria, pois as palavras têm o poder de criar realidades.
Assim como uma faca pode cortar e dividir, as palavras podem construir ou destruir. Quando usadas de maneira sábia, podem aproximar as pessoas e criar paz. Mas se usadas sem cuidado, podem causar feridas profundas, às vezes irreparáveis. Em nossas interações diárias, é fácil esquecer o impacto das palavras, especialmente quando estamos emocionalmente envolvidos. Um comentário feito sem pensar, uma crítica áspera ou uma palavra de desprezo podem deixar cicatrizes que durarão muito tempo. Por exemplo, em um momento de frustração, podemos dizer algo cruel a um amigo ou familiar, sem perceber a profundidade da dor que causamos. É importante lembrar que as palavras são como sementes. O que plantamos hoje pode crescer e gerar frutos no futuro, bons ou ruins. Por outro lado, ao escolhermos falar com bondade e intenção positiva, estamos usando nossa faca de forma construtiva. Isso pode significar, por exemplo, oferecer palavras de apoio a alguém que está enfrentando dificuldades ou dar um elogio genuíno a quem merece. O uso sábio da fala, alinhado com a intenção de promover a paz e a compreensão, é o caminho para cultivar um ambiente mais harmônico e espiritual. E, ao fazer isso, estamos não apenas ajudando os outros, mas também alimentando nossa própria paz interior. Você vai começar a prestar mais atenção no poder que tem em suas palavras? Como acha que suas conversas podem melhorar a partir de hoje? Se você quer continuar aprendendo sobre como viver de acordo com os ensinamentos budistas e melhorar sua comunicação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O caminho para uma vida mais harmoniosa e espiritual está só começando.